Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Eu sou o Décio Barros, advogado criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com todos vocês a respeito de um fenômeno que está cada vez mais recorrente na nossa sociedade, ok? É a adoção de crianças por casais homoafetivos. Bem, a pergunta é: casais homoafetivos podem adotar? Doutor, nós somos casais homoafetivos, doutor. Nós podemos adotar crianças, doutor? Não enrola, explica. Muito bem, eu explico. Vamos voltar lá para o século XX, para os anos 60, 70, certo? Muito bem. Qual que era o modelo de família naquela época? O pai, que era o poderoso, o chefão, o provedor do sustento. A mãe, que cuidava da casa, fazia comida, certo? Cuidava dos filhos. E os filhos? Essa era a família até o século XX. E a união dessas famílias tinha que ser unicamente casamento. Porém, começou a explodir uniões estáveis de fato, o tal do juntar os trapos, certo? Todo mundo achava um absurdo, um horror, como pode, certo? Né? Vocês já devem ter visto em novelas de época que mulher que não casava, por exemplo, era muito mal vista. Era muito mal vista, certo? E aí a Constituição de 1988 regulamentou a união estável, certo? Muito bem. Quero deixar claro aqui para todos vocês que a minha opinião pessoal é irrelevante. Eu não darei a minha opinião pessoal. Por quê? Porque a minha opinião pessoal não constitui fonte do direito, certo? O que faz o direito ser dinâmico? As fontes do direito, uma das mais importantes, os costumes. Os costumes. Os costumes fazem o direito ser dinâmico, avançar, modificar e, por que não dizer, evoluir. Certo? Então, a minha opinião pessoal é irrelevante. Darei sim uma opinião técnica, certo? Muito bem. Vamos falar sobre adoção, tá? O artigo revogado 1622 do Código Civil dizia que uma criança poderá ser adotada somente por um casal constituído por um homem e uma mulher. Era isso que dizia. Muito bem. E aí a Lei 12.010 de 2009 regulamentou a adoção no ECA. Mesmo assim, o artigo 42, parágrafo 2º do ECA colocava sérios entraves. Tinha que ser um casal, casado, né, ou união estável. E o fenômeno de união estável, né, e casamento homoafetivo ainda não estava maduro, ainda era muito verde, não era reconhecido ainda pela lei, certo? Muito bem. E aí, em 2011, nós tivemos a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 132 e a ação direta de inconstitucionalidade 4277, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, certo? Qual foi o efeito disso? O efeito disso foi que o Supremo decidiu que uniões estáveis homoafetivas são entidades familiares. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí as coisas começaram a acontecer. Ou seja, por que isso? Porque as uniões estáveis homoafetivas já estavam explodindo, já estava acontecendo. As uniões estáveis homoafetivas, de fato, já eram extremamente numerosas. Até
que nós tivemos a resolução número 175 de 2013, que diz: toda união estável pode ser convertida em casamento. A resolução número 175 do Conselho Nacional de Justiça. Então, toda união estável pode ser convertida em casamento, inclusive a união homoafetiva. Portanto, casais homoafetivos podem casar? Podem, claro. Muito bem. E aí, nós tivemos também uma resolução número 1, em 1999, do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe a discriminação. Mas, doutor, qual a importância dessa resolução do Conselho Nacional de Psicologia? Muito simples. Aí eu vou entrar com uma opinião pessoal. Todo casal homoafetivo que adota uma criança, na minha visão, na minha leitura, precisa de orientações de como lidar com essa criança. Como assim, doutor? Muito simples. Vamos lembrar da figura tradicional da família, a figura paterna, a figura materna e essa criança na escola. Essa criança na escola. Então tem aquela questão do Dia das Mães, né? No caso de casais homoafetivos masculinos, como é que vai fazer? Aquela questão, aquela data do Dia dos Pais, no caso de casais homoafetivos femininos. Como que o casal vai lidar com essa situação? Até saber, né, porque as crianças perguntam, o seu pai não vai vir? Ou, por exemplo, no Dia dos Pais, aparece uma das companheiras, aí a criança pergunta, mas o que a sua mãe está fazendo aqui? Por que o seu pai não veio? Certo? Percebem? Então, o casal precisa saber lidar com essa situação. Então, na minha leitura, é importante consultar um psicólogo, uma psicóloga, para poder lidar com essa situação. Daí a importância dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe discriminação por parte do psicólogo, por parte da psicóloga, que tem que ajudar aquele casal nessa questão, nessa problemática, nesse problema que é bastante delicado, né? Muito complexo e que merece atenção daquele casal homoafetivo, certo? Muito bem. É lógico que existem as discordâncias. Existem as discordâncias. Débora Vanessa Caus Brandão, por exemplo, ela diz que casais homoafetivos não reproduzem família, justamente por causa dessa questão que eu falei, né? A figura paterna, a figura materna, a criança precisa dessas referências. A criança, com aquela cabeça tradicional, aquela mentalidade que ela traz na sociedade, ainda. Então, o casal tem que saber lidar com isso. Então, Débora Vanessa Caus Brandão, num pronunciamento no STF, disse exatamente isso, que o casal homoafetivo não é capaz de reproduzir a figura da família. Por outro lado, Paulo Roberto Iotti Vettiati diz que a sociedade ainda não aceita, ainda resiste. Porém, o artigo 3º, inciso 4º da Constituição de 1988 veda qualquer tipo de discriminação. Então, vamos lá. Concluindo a questão. Os casais homoafetivos podem adotar crianças? Sim, porque não existe nenhum empecilho legal, não existe nenhum óbice, não existe nenhum impedimento. Portanto, podem. E o que a lei não proíbe, permite. O que a lei não proíbe, ela permite. Pode, porém, na minha leitura, é necessário um cuidado a mais para aquela criança. Vale aí por parte do casal uma ajuda, uma ajuda psicológica para lidar com essa situação diante dos problemas que essa criança vai enfrentar. Tá bom? Vamos lembrar que eu sempre digo isso, os costumes são uma das fontes mais importantes do direito, além da própria lei.
né? Mas os costumes são o elemento que faz o direito prestar atenção e se adaptar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.